Então vamos lá. Vamos nos aprofundar nos problemas filosóficos. Eu cheguei a falar, dentre muitas coisas, em relação ao que é a filosofia. Significa amigo da sabedoria. Filosofia se difere do conhecimento de senso comum, que é baseado na opinião, na crença e na tradição. Filosofia, para fazer filosofia tem que pelo menos fazer a crítica. Crítica vem do grego crítico, que significa avaliar, julgar e concluir corretamente. Para fazer filosofia tem que pelo menos fazer análise, reflexão e síntese. A reflexão é quando o pensamento retorna a si mesmo para fazer uma nova pergunta à realidade. A análise é quando eu divido a realidade em partes para melhor compreendê-la. E fazendo a reflexão e análise eu faço a síntese. Eu resumo e faço a conclusão. E também a filosofia nasce do espanto e da admiração. Segundo Aristóteles, para fazer filosofia eu preciso partir de um espanto e de uma admiração. E através desse espanto fazemos a pergunta crítica. Perguntamos a realidade. Como assim? E essa pergunta crítica nos conduz, segundo Aristóteles, à filosofia. E filosofia, para fazer filosofia, eu preciso elaborar, dominar e construir conceitos. Há conceitos que precisam ser dominados para que a gente compreenda a filosofia. Se a gente não conseguir elaborar, dominar ou construir conceitos, a gente não consegue caminhar no conhecimento filosófico. Um exemplo, estava lendo um livro de Byung-Chul Han, e ele estava falando do tipo de sociedade, do tipo de política que nós formamos hoje, que ele chama psicopolítica. Por que nós formamos a psicopolítica? Porque a gente se relaciona com a política como consumidores. Então a gente acha que o político, o partido, tem que atender às nossas necessidades como consumidores. E a psicopolítica é quando a gente entende que os nossos interesses como consumidores devem estar acima do interesse da coletividade. A política, sendo ela conservadora ou não, a princípio ela pensa na cidade, no coletivo, seja para pensar em igualdade ou não. Mas a psicopolítica, ela pensa no meu interesse como consumidor. Então o cara olha para a sociedade, vê quais são os interesses psíquicos dele e vota em alguém por causa disso. Por exemplo, vamos supor que o cara seja homofóbico. Vamos supor que o cara deteste gay. E ele está pé da vida porque na esquina da casa dele tem uns travestis fazendo ponto. Aí ele está injuriado com isso. Aí um político chega com um discurso homofóbico, ele fala, então vou votar nesse cara. O cara não precisa ter projeto para educação, o cara não precisa ter projeto para a saúde, o cara não precisa ter nenhum projeto para o país, para a cidade, para o estado. Mas ele acha que se o cara combate o gay, então esse é o meu candidato. Ou seja, ele olhou para o candidato e o candidato atendeu a uma necessidade dele como consumidor político. Esse tipo de coisa chama-se psicopolítica. Por que eu estou falando isso? Eu estou demonstrando para vocês um tipo de conceito formado por um filósofo que, pensando na política
E na nossa relação com a política hoje, ele criou um conceito. Por isso que filosofia é a criação, a elaboração e o domínio de conceitos. Aí agora a gente vai entrar naquilo que eu escrevi ali, os problemas filosóficos. Cada época tem o seu problema. Alguém já falou para você aquela frase, o que está pegando? Alguém já falou isso para você? O que está pegando? Filosofia é isso, o que está pegando? O que está pegando nos dias atuais? Qual é o problema? E a filosofia procura elaborar conceitos para solucionar os nossos problemas. Solucionar não. Solucionar é muita pretensão. Ela procura discutir, ou seja, problematizar. Essa é a palavra. Problematizar. Às vezes o filósofo vê um problema onde só ele consegue ver. Psicopolítica, como eu falei para vocês. As pessoas não estão mais interessadas em discutir política por bem coletivo, na maioria das vezes, como a gente percebe, principalmente nas redes sociais. Por exemplo, eu conheço um cara que ele fica feliz da vida, ele tem um problema pessoal com um amigo dele, com algumas pessoas que são professores. Então, quando alguém não dá um aumento para o professor, ele fica feliz da vida, porque isso atende a uma necessidade dele. Mas o professor ser desvalorizado, isso atinge a toda a sociedade. Mas o cara que pratica psicopolítica, ele vota em alguém, apoia alguém, porque aquele alguém atende uma necessidade dele como consumidor. Eu não gosto de gay. Então, se o cara vier com um discurso homofóbico, ele fala, eu vou votar nesse cara. Ainda que esse cara não saiba nada, ainda que esse cara seja um truculento, ainda que esse cara, enfim, não saiba nada, mas eu vou votar nele, porque ele não gosta de gay. Porque ele fala merda. Ele fala merda. Ele é autêntico. E a gente mistura a autenticidade com falta de educação às vezes. Então, problemas filosóficos são problemas relacionados a cada época, ou seja, o que está pegando. Eu estava falando na outra turma sobre isso também. Tem problemas que só são da nossa época. Por exemplo, problemas de gênero. O que são problemas de gênero? Problemas de gênero discutem o papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Aliás, há uma pergunta muito difícil hoje. O que é ser homem? O que é ser mulher? Antigamente era fácil de responder. Homem é aquele que sai para trabalhar, e a mulher é aquela que fica esperando o homem chegar. Homem é aquele cara que vai para o bar, bater papo com os amigos, que vai para a zona, e a mulher é aquela que fica esperando ele chegar. Hoje em dia, nós criamos problemas de gênero. Mas ir para o bar com os amigos é só coisa de homem? Ou a mulher pode bater um papo com as amigas no bar também? Essa pergunta é um problema de gênero. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Problema de gênero. Se duas pessoas do mesmo sexo quiserem adotar uma criança, elas podem adotar? Gay que adota criança, gays que adotam criança, é família também? É um problema de gênero. Porque antigamente, o que era família? Homem, mulher e filhos, adotivos ou filhos naturais. Mas antigamente a gente a gente entendia dessa maneira. Mas a gente começa a pensar, principalmente a partir do século XIX, que existe também outras formas de
sexualidade que querem se incluir. E a gente pensa, mas se duas pessoas do mesmo sexo se amam e querem adotar uma criança, por que isso vai prejudicar a criança? Isso é uma pergunta dos nossos dias, que fala de um problema novo, que é um problema de gênero. Problema ecológico, um problema atual. Antes da indústria não havia problema ecológico. Mas nós criamos a indústria começou a agredir o meio ambiente. Antigamente não existia rio, igual esses rios da Baixada, podres, literalmente, porque não havia indústria jogando material químico, não havia pessoas na cidade jogando lixo, que a sociedade antigamente, das tribos, por exemplo, as tribos indígenas não produziam lixo. Lixo é uma coisa da sociedade moderna. Os índios não produziam lixo. Nós somos os civilizados e os índios, considerados atrasados, não produziam lixo. Lixo é uma coisa da sociedade moderna. Por que nós produzimos lixo? Porque nós produzimos muita coisa. E algumas coisas que nós produzimos têm que ser jogadas fora. Aí criamos a reciclagem do lixo para resolver um problema. Então, existem problemas que são atuais, são novos. Mas antigamente existiam outros problemas. E o primeiro problema filosófico foi para responder o que é a arqué da physis. Arqué significa começo ou princípio e physis significa natureza, ou seja, o que é o começo e o princípio da natureza? Foi a primeira pergunta filosófica. Porque antigamente tudo era resolvido, tudo era respondido através do mito. Alguém aqui já estudou mitologia grega? Mitologia grega era a maneira como as pessoas... Você estudou já, né? Já leu? As pessoas respondiam as coisas através da mitologia. Como a natureza surgiu? Aí responde Hesíodo, nos Trabalhadores e os Dias, dizia que no princípio havia Gé, né? A terra, de onde vem a palavra geografia. Gé teve um filho, ou seja, gerou Urano, céu. O céu e a terra se apaixonaram perdidamente um pelo outro. E o céu, quando duas pessoas se apaixonam, acontece o quê? Aí o céu creu na terra. O céu fez sexo com a terra. Quando o céu fez sexo com a terra, nasceu Cronos. Aí Cronos ficou com ciúme do poder do pai. O que ele faz com o pai? Ele corta o bilau do pai. Cronos castrou o pai para tomar-lhe o poder. Quando o testículo de Urano sangrou e caiu sangue no mar, desse sangue que caiu no mar, nasceu Afrodite, a deusa do amor. Tem até um quadro de Botticelli, O Nascimento de Vênus, lindo, acho que é de Botticelli mesmo, um dos quadros mais lindos que eu já vi. Quer dizer, esse quadro eu nunca vi pessoalmente, mas depois vocês coloquem aí no Google, O Nascimento de Vênus, que é uma concha e Vênus nascendo da concha. Mas aí o sangue de Urano, o testículo de Urano sangrou, o sangue caiu no mar, nasceu Afrodite, a deusa do amor, que teve um filho chamado Cupido ou Eros. E Eros
que é o cupido, dava uma flechada nas pessoas, e dessa flechada as pessoas se perdiam em paixão pelas outras, ainda que fosse um deus, né? O próprio filho de Afrodite a flechou, e Afrodite se apaixonou por um jovem chamado Adonis, que depois fora morto por um javali. Aí, quando Cronos tomou o poder do pai, e ele teve filhos com a deusa Réia. Ele teve filhos com a deusa Réia. E ele pensou no mesmo: se eu castrei o meu pai para ficar com o poder dele, evidentemente meus filhos vão me castrar também e vão ficar com o meu poder. Aí o que ele faz? Ele come os filhos. Aí ele comeu os filhos para os filhos não tomar o poder dele. Mas um escapou, que foi Zeus. Quando Zeus escapou, ele preparou uma bebida alérgica com a mãe, deu para Cronos beber. Cronos vomitou os filhos. Os filhos fizeram guerra contra ele, tomou o poder dele dos titãs, que eram os irmãos do pai, e ficaram como os deuses principais da natureza. Poseidon ficou com o mar, Hades ficou com as partes baixas da terra, o Zeus ficou com o Monte Olimpo, de onde ele governava os outros deuses como Deus soberano. Essa resposta que era dada pela mitologia. Quando chega a filosofia começa a dar uma resposta mais racional. E a filosofia pergunta: qual é a arqué da física? Ou seja, qual é o começo ou o princípio da natureza? E dando essa resposta, cada filósofo chegava com uma resposta. E, segundo a maioria dos pensadores e da bibliografia, o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Tales de Mileto, para responder o que é a arqué da física, ele diz que no começo, ou seja, tudo era água. A água é o arqué, o começo da natureza. Então, para Tales de Mileto, tudo é água. Para Anaximandro de Mileto, tudo é o apeiron, tudo vem do ilimitado. Só que houve talvez a palavra certa não é pecado, mas uma transgressão contra o ilimitado. Aí nós caímos nesse mundo de sofrimento e morte. Precisamos sofrer para retornar para o ilimitado depois da morte. E Anaxímenes de Mileto diz que tudo começou com o ar, pneuma, o ar. Então, tudo é ar. Então, a princípio, esses três filósofos da cidade de Mileto, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto, tentaram responder o que é a arqué da física, ou seja, o que é o começo ou o princípio da natureza. Por que eu estou falando isso? Porque, como hoje nós temos problemas que são atuais, de agora, o problema filosófico daquela época era responder o que é o começo e o princípio da natureza. Hoje em dia, quem tenta descortinar o que é a natureza já não é a filosofia, é a ciência. Coronavírus é um vírus que ataca, entre aspas, a natureza humana.
bem entre aspas mesmo, né? Porque o vírus ele é social também. Mas quem busca o que é natureza é a ciência. Naquela época a filosofia se arrogava a fazer isso. Ok? Então vamos escrever um pouquinho, senão vocês enjoam da minha voz.